Seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, um empresário de Bauru, e é muito bom contar as histórias, né, do empreendedorismo, falar um pouco sobre. Eu quero apresentar o Bruno. Bruno é empresário, proprietário da Vó Angelina, uma rede de padarias, né, Bruno? Sim. Tá crescendo e que seja, né? A gente já nosso programa que chama Vivendo a Palavra, nosso podcast. Legal. Então, a gente acredita muito na palavra, a gente acredita muito, lógico que tem um teor cristão também, porque eu sou um pastor. Então, desde já eu quero declarar que seja uma grande rede de padaria na Amém. vida de vocês isso. A gente acredita que assim nisso. seja sempre. Né? Amém, é isso aí. Bruno, muito obrigado pela sua presença, é um Eu que prazer te agradeço. receber aqui, né? Através do nosso amigo Anderson que fez a ponte, né? E contar essa história vai ser muito bacana. E se apresenta aí pro pessoal. Conta aí Legal. quem é o Bruno. Bom, agradeço imensamente o convite de todos vocês, do Anderson em especial aí, que é parceirão nosso lá agora também na padaria. Bom, para a gente contar a nossa história, a gente precisa falar da base, né, da fundamentação de onde tudo isso Sim. começou. Nós não éramos do ramo de padaria, mas trabalhávamos com consultoria para esse nicho, né, para o ramo de alimentação. Então, em 2014, eu sempre fui CLT, sempre trabalhei com vendas, né, essa ainda é minha paixão. E em 2014, nós montamos, eu e minha esposa, eu e a Patrícia, nós montamos a nossa empresa de consultoria para o ramo de alimentação. Nós encontramos, na época, um gap dentro do mercado. Quando você escuta a palavra nutrição, a primeira coisa que vem à mente é cardápio, emagrecimento, enfim, dieta, né, basicamente. E nós identificamos que tinha uma carência dentro do mercado de consultores nichados, no caso, né, específicos atendendo esse ramo. Hoje, quando você pensa em consultor da mesma forma que nutrição, você pensa mais em finanças, você pensa mais em controle financeiro, na parte contábil, na parte Sim. fiscal. E nós pegamos uma outra vertente junto da nutrição, que é ajudar as empresas do ramo de alimentação a construírem o seu negócio de maneira a prosperar, a buscar novos clientes, a buscar novas oportunidades, a criar um padrão de loja, a criar um padrão de atendimento. E com isso, nós iniciamos esse processo. A Patrícia, ela era nutricionista de um hospital grande aqui de Bauru, particular, pela terceirizada. E ela trabalhava 12 por 36, né? Dia sim, dia não. E no dia não ela ia basicamente na consultoria. E aí a gente foi criando a nossa história, a nossa marca. E em 2015 veio aquela crise no ramo imobiliário, né? Eu trabalhava especificamente com detector de alarme de incêndio. E a empresa acabou me dispensando na época, não só eu, mas como todos os demais vendedores, né? E com isso a gente fortaleceu mais ainda a nossa empresa de consultoria. Ainda continuei um pouco mais no ramo aí de vendas, até a empresa se firmar aí no mercado, e fui me desenvolver, porque o nosso objetivo era principalmente estar junto com ela no front-end ali, executando o processo de vendas, atendendo, realizando treinamento, onde eu fui para São Paulo, junto à SB Coaching, e fiz todo o processo de desenvolvimento ali, pessoal e profissional, para com que esse conteúdo viesse para Bauru e a gente aplicasse aqui nas empresas do ramo de alimentação. Na época, eu cheguei a vender meu carro, eu tinha um C4 Lounge, foram R$63 mil aí só em desenvolvimento pessoal. Isso é muito importante, tá? Às vezes as pessoas pensam assim, a palavra coach ela foi bem denegrida aí por um tempo no mercado, né? Às vezes ou por falta de conhecimento, né? Ou por falta de buscar aí o entendimento do que é realmente, do que se faz com o processo de coaching, né? Quais são os resultados que você é capaz de atingir. Coaching não tem nada a ver com psicólogo. O psicólogo ele trata do passado para o presente, quais são as suas dores que você vivenciou lá atrás para o seu presente. O coach é da onde você está para onde você quer chegar. Ele não lida com o seu passado. Com isso, a gente pegou e, através desse desenvolvimento, eu comecei a vender os meus cursos de atendimento ao cliente, de desenvolvimento pessoal.
E comecei a atender aos sábados. Eu trabalhava de segunda a sexta-feira e aos sábados eu comecei a angariar cliente. Até um momento que surgiu uma sócia, não vou citar o nome porque ela é muito conhecida aqui em Bauru. O marido dela é muito forte no ramo empresarial aqui e ela me convidou para ser sócia dela nesse processo da empresa também, né, de desenvolvimento pessoal. Ela já estava nessa área. E isso foi muito bacana, que na verdade Deus coloca as pessoas certas no momento certo para com que tudo aconteça na sua vida. Unindo os propósitos, né? Sim, mas aconteceu uma coisa muito louca dentro disso tudo, né? Ela tinha uma viagem programada para o exterior, ela me chamou para ser sócio, eu saí da empresa que eu estava, né, contando muito com isso. E ela foi para o exterior fazer alguns cursos e isso iria demorar praticamente 1 mês a quase 2, esse processo da viagem que ela ia fazer. E nisso eu me vi perdido ali naquele meio tempo, porque eu recebi o convite para ser sócio e de repente eu já não tinha mais a sócia ali momentaneamente, mas eu tinha a Patrícia na outra vertente da empresa nossa. E foi naquele momento que a gente para, né? A gente aprende algumas coisas no processo do coaching, para refletir, para meditar e se conectar com aquela crença que você acredita que existe maior dentro de você. E eu falei, pô, não, é isso. Na verdade, Deus só colocou uma pessoa no meu caminho para falar assim, olha, você precisava tomar a decisão, realmente sair dali e partir junto, caminhando junto com a sua esposa. Sim. E foi o que nós fizemos. Na verdade, foi uma das melhores coisas que acredito que Deus colocou ali no nosso caminho. Transformou uma frustração em uma bênção, né? Uma bênção. Na verdade, não foi nem bem uma frustração, né? Depois que ela retornou do exterior ali, ela me chamou de novo, a gente fez alguns treinamentos junto, mas eu já estava focado naquilo que Deus colocou no nosso caminho. Sim. E isso foi muito legal, porque em 2, 3 meses eu já estava ali com meus 10, 15 clientes, e a gente buscando cada vez mais. E depois de 1 ano, 2 anos de empresa, a gente começou a contratar os nossos colaboradores, ter uma equipe de marketing dentro da empresa. Chegava no cliente de alimentação, você via que ele não tinha um cardápio, ele não sabia o que era CMV do produto, ele não trabalhava ali os top 10 produtos. Obrigado, viu? Ele não trabalhava os top 10 produtos dele, que ele tinha maior CMV, logo na ponte do cardápio ali, logo na parte principal. E com isso a gente foi desenvolvendo outros produtos dentro do nosso portfólio, né? Então a gente tinha a parte de nutrição, que era informação nutricional do produto, para você poder revender, padronização, qualidade, tudo mais. E nós tínhamos também a parte de desenvolvimento pessoal, do empresário. Que hoje, quando a gente fala do empresariado, né? Qual é a principal dor que o empresário tem hoje? Ele sofre com o colaborador, ele sofre por conta de inteligência emocional, ele sofre pelas dificuldades em excesso. Na maioria das vezes ele está totalmente desconexo com a crença dele. Sim. E isso, o processo de desenvolvimento, ele vem fortalecer, porque a gente acredita muito assim, ó, a vida ela é uma tríade, um triângulo. Não existe um triângulo com lados imperfeitos. Ou ele é um triângulo maior ou ele é um triângulo menor. Correto. Então, a ponta é Deus, a ponta principal de cima. A ponta inferior, seja do lado esquerdo ou do lado direito, é a família. E a outra é a religião. Então, quanto mais próximo de Deus você está, mais próximo da religião você está e mais próximo da sua família você estará. Quanto mais próximo da família, mais próximo da religião, mais próximo de Deus. E assim sucessivamente. Quanto mais distante você estiver de Deus, mais distante você está da sua família, mais distante você estará da religião. Com certeza. E quando você começa a trabalhar isso junto com o empresário, ele começa a entender que alguns gatilhos que são negativos, que ele utiliza no seu dia a dia, ele começa a entender que ele pode modificar tudo aquilo e sim, ter uma vida mais plena, com menos problemas, porque o problema ele vai existir. Para quem empreende, eu digo que são 3 coisas que ninguém te conta quando você vai empreender. Primeiro, você vai precisar amar problema, resolver problema o tempo todo. Não vai ser tão fácil como te contaram, que seria. E terceiro e principal, você precisa amar aquilo que você faz.
Se você está no negócio por dinheiro, se não existe um propósito a mais, e o propósito da padaria eu vou contar daqui a pouco aqui para vocês, se você não existe um propósito a mais do que simplesmente trabalhar pelo dinheiro, esse negócio ele não prospera. Não vai, né, cara? E não adianta você querer fazer as coisas para querer o retorno ali já que não dá certo. Parece que tem um entrave no meio do caminho, né? Nada que você faz, cara, é incrível isso. Nada que você faz pensando no dinheiro. Prospera, Não, eu né? quero o dinheiro, não dá certo. E assim, quando eu falo Dinheiro é muito, consequência, né? quando eu falo muito em prosperidade, às vezes as pessoas elas ligam a prosperidade com o dinheiro. E não é isso. Não. Prosperidade é você ter uma família feliz, você saber respeitar a sua família, é você conquistar aquilo que você deseja através das graças que vão vindo no seu dia a dia. Enfim, não é só o dinheiro, é que as pessoas elas acabam, infelizmente, conectando o dinheiro com o sucesso, e não é assim. Você sabe, Bruno, que eu trabalhei bastante tempo em bancos, né? Tive uma experiência profissional voltada para a área de seguros, mas em banco. Hoje eu tenho uma empresa também, que é uma corretora de seguros, Não. e tem uma outra vertente que é a energia solar. São duas vertentes. Então eu lido muito com o cliente também. Minha paixão também é vendas. Eu aprendi a fazer isso. Então, se pegar para vender uma xícara, a gente vende. Se pegar para vender um celular, a gente vende. É só entender as características do produto e vamos embora. Então, a gente é vendedor. Cara, o que eu percebo atendendo um público que tem condições financeiras, atendendo um público até rico, né? Muita gente é rica, mas não é próspera. Que não tem essa prosperidade. E queria até complementar, não é feliz. Não é feliz. Infelizmente, é a maioria. Em um dos processos de desenvolvimento de life coaching que eu fiz, eu atendi muito empresário em Bauru, desde empresário pequeno até empresário multimilionário. E você percebe uma grande característica em quem tem muito dinheiro. Isso foi uma das coisas que eu validei, é uma validação minha pessoal, nesses processos de desenvolvimento. Às vezes a pessoa ela tem muito dinheiro, mas ela tem um vazio tremendo dentro dela, justamente pela falta de trabalhar aquela tríade que eu falei para você. A conexão com Deus, com a família, com a sua crença, com a sua religião, onde você frequenta. E você percebe que a pessoa ela tem tudo material, mas ela não tem o básico dentro dela. É uma pena. Até dentro da igreja, né, a gente vê isso muito acontecer. A pessoa que tem uma condição financeira muito boa, ela não se apega muito com Deus. Na grande maioria. Isso é verdade. Na grande maioria, infelizmente. As pessoas buscam Deus porque alguma coisa não está dando certo na sua vida. Onde não deveria ser esse. E a hora que começa a dar certo, ela se afasta de Deus. Ela se afasta de Deus. Então, assim, como pastor, eu vi várias pessoas. Eu fui líder de jovem por 12 anos. Jovem, principalmente, igual pastor. Cara, tô lutando para conseguir um carro, cara, uma moto e tal. Ora por mim, me ajuda, né? Amém. Vamos orar. E aí, lógico, a pessoa começa a prosperar e Deus começa a abençoar, ela compra o seu carrinho. E aí ela dá uma semana, ela não vem no culto. Onde você tava, ela vê cara? Que a vida dela deu um passo para frente. Onde você tava que você não veio no culto? Uns amigos me chamou para ir numa chácara. Ele não tinha carro, ele não ia. Ele pedia carona para ir na igreja. Aí ele parou de ir porque agora ele tem carro, tem moto. Aí daqui a pouco ele tá fazendo outras coisas, tá viajando. E não tem nada de errado de você fazer tudo isso. Você só não pode esquecer. Com certeza. A origem. Para aquele que te abriu a porta. Aquele que te abriu, você não pode largar ele, né? Mas, Bruno, contando a sua história, você entrou aí um pouquinho, né, bem resumidamente, na sua vida profissional, em alguns detalhes dela. Mas, cara, você não começou assim. Com certeza. Obviamente, você passou muitas lutas já e eu não sei se da onde você vem, assim, da tua origem familiar. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, sua família, qual que é a origem, de onde vem? A sua infância, como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Bom, meu pai e minha mãe vêm de uma base bem simples, né? Minha mãe, cinco irmãs, meu pai são 7 irmãos. Basicamente, ambos vieram aí do sítio. Meu pai não tinha a formação até a 3ª série, né, do primário, minha mãe até a 5ª série do primário.
E meu pai sempre foi aquele faz tudo, né? Hoje o pessoal dá outro nome, né? Severino. Marido de aluguel, Severino. Severino. E com isso, meu pai era CLT na época, trabalhou numa grande loja aqui de Bauru, na Riachuelo, fez um curso na época de elétrica, né? Então ele era responsável por essa parte lá. E com isso, o mercado evoluindo, ele já tinha uma certa idade na época, dos seus 40 anos, e o pessoal sempre inovando, ele saiu, né, da Riachuelo para empreender. Né? Então, esse amor pelo empreendedorismo vem lá Sim. de trás realmente. Eu até agradeço você ter perguntado. Mas a gente vem de uma família bem simples, bem humilde. Tá? Com isso, meu pai abriu um depósito, né, uma lojinha pequena, inicial, e foi ali prosperando junto com a minha mãe, né? Eles começaram morando no fundo da casa da minha avó, paterna, e foi bem difícil o começo do casamento deles, né? Muita coisa faltou com toda certeza, teve dificuldade em diversas bases aí iniciais, mas uma das coisas que meu pai não é vivo hoje, né? Ele faleceu em 2018. Mas uma das coisas que ele ensinou muito para nós, porque nós somos em 3 irmãos, tá? Minha irmã é mais velha, veio primeiro, eu sou do meio, e tenho meu irmão caçula, que é o Lucas. Minha irmã Suzana, minha sócia. Uma das coisas que ele nos ensinou é assim, ó, independente do seu patamar, do patamar da sua vida, da sua classe econômica, do quanto você tem de dinheiro, nunca esqueça do seu valor. E o valor que ele fala é o valor que você tem aqui dentro, né? E isso foi muito importante para o nosso desenvolvimento. Eu tenho apenas 35 anos, né? Fazem praticamente 9 que eu empreendo, 9 anos que eu estou empreendendo. Então, antes ainda do processo de venda, já tive uma outra empresa lá atrás, de curso para concurso pré-vestibular. Não deu certo por conta societária, como você falou das dificuldades. Às vezes as pessoas pensam assim, você passou uma certa dificuldade na sua vida. Você perdeu dinheiro, mas o que mais valeu foi o aprendizado. Com As pessoas certeza. tendem a se apegar ali no que você perdeu e não no que você ganhou. É o famoso copo meio cheio e meio vazio. Continuando falando da base da família, meu pai foi conquistando as coisas com essa lojinha, foi crescendo, né? E quando deu aí meados de 96, né, ele chegou a ter bastante poder aquisitivo na época. 96 com aquele problema do dinheiro, enfim, entrando o Fernando Henrique na época, tentando abaixar a inflação e tudo mais. Em 96 ele fechou, né, teve que fechar as lojas, ele quebrou na época, né? Foi perto da mudança do real, né? Foi perto da mudança do real. E aí, quando ele fechou, nós fomos morar no sítio. Né? Ele queria esfriar a cabeça por conta de todos aqueles problemas que ele vivenciou. E nós moramos aí praticamente quase 5, 6 anos no sítio. Para mim foi a minha paixão, né? Uma outra conexão, porque você entende que você vive também muito bem com o simples, Com com o toda básico, certeza. né? Então, o problema das pessoas hoje eu estava até escutando numa live esses dias, é a autocomparação. Quando você vai para a África, por que você vê a maioria dos meninos, a molecadinha tudo feliz? Porque o vizinho tem a mesma coisa que você tem, a casa é do mesmo jeito e tudo mais. Verdade. E a gente tem muito a aprender com eles, com essa cultura, ou independente das demais culturas. Aqui no Brasil especificamente, ou em qualquer outro país desenvolvido ou um subdesenvolvido, você tem como comparar. Você tem um carro X, o cara comprou um carro Y, e aí onde você se frustra, ou as pessoas tendem a invejar a vida do outro. Então, eu percebi naquele momento da nossa construção, da nossa base, que o simples vale muito mais do que o todo. Uma reunião familiar, sentado numa mesa, desconexo de um celular hoje, que na minha época, apesar de eu ser novo, não tinha ainda, né? Tinha aqueles, eu lembro que meu pai tinha aquele tijolão, né? Sim. Hoje vale muito mais do que você estar conexo num celular. Você se conectar com as pessoas, principalmente porque as pessoas hoje, através da tecnologia, elas se distanciaram. Trouxe proximidade, né? Que é mais fácil eu conversar com você a qualquer Trouxe momento. velocidade, né? Velocidade. Mas ela afastou as pessoas. Sim. O olho no olho. Aquele calor de uma conversa, aquele calor de uma venda, que nem você falou que
trabalhou bastante com venda também. Ou pensa diminuiu. hoje, não, diminuiu essa modernidade hoje. A pessoa não ir mais na missa, no culto, ou Não vai. e começar a mandar mensagem, pastor, ora por mim. Assiste online. Assiste online. Agora tem os membros online. Então, isso acabou distanciando o abraço, o aperto de mão, a conexão que as pessoas sempre tiveram. E aí você nota com isso, pastor, que as pessoas começaram a ficar mais depressivas, Sim. menos felizes com aquilo que elas possuem ou conquistam. Nunca tá bom, né? Nunca tá bom, nunca é o suficiente. E a depressão nunca foi tão falada hoje, né, principalmente pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, como uma das principais doenças do século. E talvez esse seja aí, na minha crença, um dos motivos. É a desconexão das pessoas. Hoje você vê que são poucas famílias que sentam para fazer um almoço de domingo junto. E isso sempre foi uma característica que meu pai e minha mãe lá atrás, não que eles obrigavam, mas era aquele momento prazeroso para todo mundo. Mesmo a comida sendo simples. Você sabe que um gancho, só desculpa te cortar, gancho nisso, cara. Foi muito legal isso que você falou. Eu fui pro Sertão 5 vezes, numa obra missionária que chama Eu Amo Sertão, da Igreja Rasgando os Céus, que eu frequento. Fui 5, não mais de 5, mas uma vez eu fui num domingo, que eu fui com o Marcel, que é o líder da missão. Nós fomos a trabalho para Recife, fui acompanhar ele, e a gente ia passar no Sertão. Cara, quando nós passamos no Sertão, era domingo. Eu nunca tinha ido de domingo. Eu ia segunda e voltava sexta, que era o período da missão. No domingo, eu fiquei assim espantado de ver todo mundo sentado na frente da casa conversando. E vem muito no que... Cara, você olha para o vizinho do seu lado, ele não tem. Você olha para o vizinho do outro lado, ele também não tem. Você olha para o vizinho da frente, ele também não tem. E nem luz. Muitas vezes o cara não tem energia elétrica na casa dele. Ele não tem geladeira. Eles vivem uma vida de miséria. Mas todos numa roda, conversando. Outro jogando baralho, outro brincando. As crianças correndo na rua. E aí eu lembrei, porque eu nasci no Jardim Redentor. E eu lembrei, falei, poxa, cara, na época da minha infância, lá no Jardim Redentor, que eu também venho de uma família humilde, na época da minha infância, no Jardim Redentor, eu ficava na pracinha, as casas dos vizinhos estavam todas cheias, das famílias, saíam umas tretas de vez em quando, os quebra-pau normal. Mas assim, não era treta no grupo de WhatsApp, era treta presencial. Mas cadeirada voava de vez em quando. Que é pior ainda, né? Pelo WhatsApp o pessoal xinga até a mãe do Mike Tyson. Mas o cara tava ali, entendeu? Tinha emoção. E as crianças brincando numa pracinha, soltando pipa. Hoje, eu sou pai, né? Tenho uma filha de 8 anos e um filho de 2. Hoje, aonde tá as crianças? Cadê as crianças brincando na rua? Anda de domingo em Bauru? Não tem mais. Acabou, cara. Na nossa época, a gente brincava muito na rua, chegava tarde da noite, brincava na árvore. Os restaurantes cheios, mas as mesas de família vazias. Isso é verdade. É isso que aconteceu. E vem de encontro a com tudo isso que você comentou agora. Desculpa te cortar. Fica tranquilo. E aí, essa vivência nossa no sítio, pelo meu pai ter quebrado, a gente passou muita dificuldade. Chegou momentos da gente não ter ali, ou ficar muito tempo sem comer devidamente uma mistura mesmo, uma carne, né? Ou algo assim, até o sítio começar a se formar também. E aí meu pai começou a cuidar, comprar algumas galinhas e tudo mais. E nesse meio tempo que a gente ficou, começou a ter alguns problemas lá com ladrão e tudo mais. Meu pai decidiu sair de lá para não correr nenhum risco de... Como ele produzia leite ali, depois de um tempo ele começou a vender leite, queijo, que minha mãe começou a fazer, entre outros produtos. Só que minha mãe ficava sozinha. Eu tinha 7, 8 anos na época. Minha mãe começou a ficar sozinha junto comigo. Minha irmã saía para trabalhar e ele começou a ficar meio preocupado com isso. A gente morava ali pro fundo da Pousada 2, né? Tinha um sítio lá, próximo do Vale São Luís. Naquela época, a gente começou a ter esse problema. Meu pai vendeu lá e nós voltamos para a cidade. Ele veio, quando voltou para a cidade, pelo valor que ele pegou lá na época, ele tentou reabrir ali uma lojinha de vasos ornamentais e tudo mais.
para vender. Ele ficou um bom tempo, né, praticamente uns 3, 4 anos, né, com essa lojinha. E mediante a dificuldade do mercado ainda de caminhar, as coisas vão se inovando. E como eu te disse no começo, tinha até a terceira série, não tinha noção de venda online, que estava começando nesta época, né? De 2008, mais ou menos, 2007, 2006, né? Que era o tempo que ele estava com essa lojinha. E aí, em 2006, mais ou menos, ele deixou a lojinha com a minha mãe e foi trabalhar de açougueiro, né? Ele tinha, dentro das suas experiências que ele passou aí, ele também trabalhou nessa parte de açougue, né? Como eu falei para você no começo, meu pai era meio que um faz tudo, né? Teve que aprender, né? As famílias de antigamente, que principalmente que vieram do sítio, foram obrigadas, talvez aí, né? A Faziam tudo. aprender a fazer de tudo, desde matar um frango, um boi, daquela época, né? Hoje a Hoje gente não põe um prego na parede. não. Eu senti até dó quando vi ele matar um frango pra gente comer, né? Uma coisa é você ir no supermercado comprar, né? Uma coisa é você vivenciar ali. Mas essa base para nós foi muito importante. Ele foi trabalhar como açougueiro e aí nesse meio tempo começou a acontecer alguns problemas em relação com ele mesmo de saúde. Ele desenvolveu o quadro de esquizofrenia afetiva e bipolaridade. Começou tratamento aí em 2008 ele desenvolveu esse quadro. Ele já estava trabalhando num supermercado grande aqui de Bauru. E a nossa principal dificuldade naquele momento foi tentar lidar e conviver e, acima de tudo, entender o que estava acontecendo. Difícil, né? Deu coincidência de estar passando uma novela na época, que eu não vou me recordar o nome, que estava falando justamente sobre depressão. E com isso a gente identificou o que era. Nós fomos, pastor, em vários lugares na época, na Presbiteriana, na Quadrangular, enfim, a gente visitou vários lugares na época para tentar entender o que estava se passando. Buscar algo Porque quando diferente, você né? perde a base, na verdade, da sua família, naquele momento, né? Nós não tínhamos perdido o nosso pai, mas assim, a doença em si tinha acometido, você perde o esteio, é aquele que traz o recurso para dentro de casa, né? Sempre. Vocês tinham quantos anos, Bruno? Eu tinha 16 já nessa 16. época, 16 anos. Eu tinha começado a trabalhar na Tilibra como iniciante de auxiliar administrativo nessa época. Tá. E aí, perdão, eu tinha acabado de sair da Tilibra, tinha começado no COC, na escola COC. Estava trabalhando com o William Jacó, quando ele começou com o quadro de depressão. E aí, com isso, a gente acabou ficando sem a base, sem o alicerce. Naquela época, o William acabou me ajudando muito, né? Não auxílio apenas financeiro, né? Mas o emocional, enfim, do fortalecer, né? do instigar eu a aprender, né? E aí eu tive que me desdobrar, porque minha irmã tinha acabado de casar, né? Então ela conseguia ajudar também muito pouco em casa. Meu pai, por ser empreendedor ali naquela época, tinha mês que recolhia ou não o imposto, né? Tinha acabado de entrar no Tenda, e mesmo assim, graças a Deus, ele acabou afastando por um tempo, né? Ficou internado no Teresa Perlart em Jaú por um tempo também, quase 30 dias. Foi uma fase bem difícil da nossa vida também. Poxa, eu imagino. Então, é aquilo que o pastor falou no começo. Às vezes as pessoas elas olham o quanto perene você está sendo nesse momento, mas elas não foram capazes, talvez, de vivenciar toda a dor e toda a dificuldade que você passou. Então, eu por conta de tudo isso, eu acabei amadurecendo um pouco mais cedo, né? Então, para mim, já estava claro o que eu queria. Com 16 anos, eu comecei a namorar a Patrícia. Então, hoje nós estamos há praticamente 19 anos juntos. A Patrícia tinha 21 anos na época, ela era mais velha do que eu. E quando você está determinado numa coisa, você sabe que é a pessoa, você sente, Deus toca você, é onde você vê que as coisas elas começam a acontecer. Enfim, trabalhei um tempão ainda lá no COC, né? Quase que praticamente 4 para 5 anos. Meu pai acabou melhorando, acabou continuando, obviamente, com a medicação. E sempre, mesmo com a medicação, reforçando as bases da família.
Isso foi muito importante. Não só para mim, como para os meus irmãos. Eles sempre também tiveram em mente o que eles queriam fazer, buscar. Essa base da dificuldade que nós passamos, óbvio, a gente passou por muito mais. Estou explanando de maneira bem rasa para você. Lógico, claro. A gente passou por muito mais coisas. Meu pai, quando estava com a depressão, tentou matar minha mãe, tentou me matar. Eu era pequeno na época. Enfim, mas não é esse olho que a gente quer Como é dar. sério isso, né, cara? Essa questão da depressão. Isso é coisa séria. Sim. E se não ser cuidada de maneira séria também, infelizmente você acaba perdendo a pessoa, que ele tentou se matar por vários momentos na época, né? Mas não é esse olhar que a gente quer dar, é o cuidado que a gente quer dar. Tem que cuidar. Se você tem alguém na sua casa com um grau de depressão, com um grau de esquizofrenia, bipolaridade, precisa de cuidado, precisa de acompanhamento de um profissional. Tem que ter especialista. Tem que ter especialista. E acima de tudo, a pessoa ela precisa entender que ela precisa tomar o medicamento. É um medicamento que equaliza, a sua crença fortalecedora novamente. Lembra da tríade que eu comentei no começo? É você voltar aí na sua igreja, com o seu pastor, você se fortalecer novamente. Porque não adianta você cuidar só da matéria. Você precisa cuidar daquele que se conecta sempre com você todos os dias. Exatamente. E com isso ele teve o seu grau de melhora. Em 2018, ele veio a falecer. No dia 29 de 2018, eu já estava palestrando nessa época. Eu tinha uma palestra muito importante para dar no dia 31 de janeiro, 3 dias basicamente após, que era na editora Alto Astral, para praticamente 40 colaboradores presencial, mais 20 online à distância. Eu lembro como se fosse hoje, o Luiz, que era um dos gestores do RH na época lá, né, auxiliava o RH, ele me ligou e falou assim: Bruno, estou sabendo o que aconteceu com seu pai, quer desmarcar? Eu falei: Luiz, uma das principais felicidades do meu pai era ver eu fazendo o que eu sempre me propus a fazer, o que me trazia felicidade. Essa palestra já está marcada há mais de 6 meses. Não vai ser por conta disso que a gente vai desmarcar. Se isso iria deixar ele feliz, e ele já estava feliz com esse conjunto de palestra, e principalmente por eu ter pego uma empresa grande para palestrar nesse dia, eu não vou pular para trás. E eu fui nessa palestra. E eu sou sincero para você, foi uma das melhores palestras que eu dei na minha vida. Um dos temas, e é tão nítido essa palestra até hoje, porque se eu for capaz de fechar os olhos, eu consigo ir lá naquele momento e rememorar tudo aquilo que aconteceu. Uma parte importante da palestra, a gente falou sobre crenças limitantes. E quase que para o final da palestra, eu frisei novamente essa parte de crença, que eu poderia ter dado N desculpas naquele momento para não estar lá. Porque eu estaria vivendo o luto do meu pai, porque eu estaria vivendo a sua morte, porque ele não estava mais aqui, ele não seria mais capaz de estar do meu lado na minha jornada. E naquele momento, para ser sincero para você, o pessoal que estava na frente assim desabou a chorar. E o quanto aquilo foi importante na minha vida, o quanto a gente dá desculpas para ir no encontro, o quanto a gente dá desculpas para não ir na igreja, o quanto a gente dá desculpas para não fazer uma reunião familiar, o quanto a gente não dá desculpas para estudar mais sobre a nossa crença, a nossa religião, sobre estudar, buscar novos conhecimentos. Então, as desculpas, elas fazem com que a gente não cresça. Verdade. Elas limitam o nosso crescimento. E naquele momento eu entendi que eu tinha uma missão para cumprir nessa vida. E foi onde eu comecei mais ainda a trabalhar com a consultoria, com o processo de desenvolvimento, para tentar trazer à tona para essas pessoas o quanto vale a pena viver de maneira funcional, não no automático, como a gente sempre tende a viver. Gostaria até de perguntar para você, isso já deve ter acontecido com você, como já aconteceu comigo. Às vezes você pega aquele mesmo caminho para ir todo santo dia. De repente você não presta mais atenção na cor de um imóvel diferente, nas pessoas que estão descendo de um ônibus ou de um ônibus diferente, porque aquilo se torna tão automático na sua vida
que você não percebe que as coisas mudam ao seu redor. É verdade. Mas as coisas só mudam ao seu redor se você, primeiramente, muda. Né? E aquela palestra foi muito importante para mim, né? Para poder vivenciar de verdade essa missão. A gente acabou, aí, nesse meio tempo, com a consultoria, atendendo diversos clientes e diversas multinacionais, como o McDonald's, Burger King, Suco Bagaço, Café do Feirante, Rei do Mate, e mais uma pancada de clientes. Nós chegamos a ter mais de 750 clientes, né? O Bauru Shopping, a praça de alimentação é a gente que auditava, o Shopping Botucatu, entre outros shoppings. A Abrace, que é responsável dos shoppings, foi parceira Isso na área de nossa também. nutrição, na Isso parte na área de de nutrição. Isso. Aí, pastor, como toda prosperidade em diversas áreas vem na sua vida, vem Deus também para mostrar o quanto você precisa se reconectar mais com a sua família. Foi onde chegou a pandemia, né? Nós estávamos indo de vento em popa com a consultoria, tínhamos praticamente quase que 4 colaboradores junto com a gente, né? Fora eu e a Patrícia. Quando chegou a pandemia, onde tudo fechou, a primeira coisa que as pessoas tendem a cortar financeiramente é o consultor, enfim, Sim, sim. não por ser consultor. Até porque o teu ramo foi muito afetado, né? Muito. O Essa shopping área. ficou 45 dias fechado, com 0 de faturamento, para você ter uma noção. Após isso, eles começaram a implementar o iFood, né? Enfim, a entrega, Sim. ou PS Retire, que é o Techway. Mas até isso acontecer, até o mercado se entender o que estava acontecendo de fato ali, isso demandou muita perda financeira para os clientes. Né, cara? Eu vi, para você ter uma noção, empresário assim fortíssimo, carregando a Hilux com cerveja para tentar ir vender na porta de festa e tudo mais, para tentar conseguir tirar dinheiro para comer. Eu levei cesta básica no Lago Sul, cara. Caraca. Na pandemia. Eu levei cesta básica no Lago Sul. Pra você ver como foi. O cara com um carrão parado na porta, mas não conseguia vender porque estava bloqueado. Uma casona de 2, 3 milhões, mas não conseguia fazer nada porque bloqueado. A empresa fechada e o cara não tem o que comer. Meu Deus. Você acredita? Você vê como que a vida Dá uma volta num looping virada. que... Dá. E naquele momento a gente foi pro home office, mas tentando ainda vender os serviços, pingando pouca coisa. A gente tinha um fluxo financeiro aí, não muito, mas tinha guardado. Foi onde eu sentei com a Patrícia e falei, olha, até dezembro a gente tá com 0 de liquidez. O que a gente vai fazer? Eu sempre tive um perfil de me antecipar aos problemas, de tentar ao menos me antecipar aos problemas, né? E aí a Patrícia falou, olha, a única coisa que está podendo ficar aberta é mercado e padaria. Falei, olha, então vamos abrir uma cafeteria, que foi, inclusive, que nem eu estava contando para o Anderson, que foi uma das primeiras logo nossa, né? Que era a Vó Angelina Café. Mas como era no bairro, no Bela Vista, a gente parou ali por uma questão estratégica, de avaliação mesmo, de estudo de mercado. Sem o pão, as pessoas não têm costume numa vila, né, num bairro, de tomar café. É verdade. Na padaria. Elas vão buscar um pãozinho só. Pãozinho. Para comer em casa. Então, vamos colocar o pão então. Então ficou Vó Angelina, Café e Pães. Então desenvolvemos nesse meio tempo o plano de negócio. Enquanto isso eu fui dispensando, infelizmente, os colaboradores que a gente estava na consultoria. A equipe de marketing que a gente tinha ajudou a gente terminar de desenvolver todo o branding da loja. A gente conseguiu finalizar. Em setembro nós achamos o ponto, que é na Boa Esperança, na quadra 5, né, um ponto pequeno de esquina. Pastor, ninguém acreditou que nós montamos uma padaria ali, porque tinha 84 metros quadrados de ponto. E uma padaria hoje a gente sabe que precisa de no mínimo 150 metros para você montar, entre loja e produção. E ali eu tinha 42 metros de área de venda e 42 de produção. Então, para Deus não importa o tamanho. O que importa é o que você está predestinado a fazer, né? Com certeza. E se for para o bem ainda, ele ajuda. Da maneira com que você começar. Às vezes as pessoas elas acreditam que elas precisam começar grandes, né? Igual no ponto que a gente está hoje, quase que 2, 3 anos depois, né? Sim, e na verdade não. Nós começamos de uma forma
aconchegante, mas pequenininho, né? E trazendo o quê? Aquela essência que nós tínhamos no sentar na mesa, no acolhimento da avó. E o que foi muito mais bacana nesse processo de desenvolvimento da loja, antes da gente inaugurar, a primeira loja foi inaugurada dia 19 de dezembro de 2020, foi definir o porquê. É o propósito que eu falei para você lá dos três pilares. Né? Precisa ter um propósito maior. Primeiro, que a gente acredita muito em energia. Tá? Então, quando eu produzo e eu fui para a produção, pastor, Malemar eu fritava um ovo, para você ter uma noção. Mas eu tive que aprender a fazer salgado. Né? Fiquei do lado do padeiro, do confeiteiro, do salgadeiro e aprendi realmente a fazer. E uma coisa eu validei com isso também, passando como experiência. Se você fizer com amor, às vezes fica melhor do que o profissional que tem 30 anos de mercado. Se você colocar o seu amor naquilo. Por isso da energia. Então, como as pessoas estão muito mais depressivas, quando você entra no ambiente hoje e você é bem atendido, bem acolhido, aquilo tem um estágio, mesmo que seja fração, de mudança no seu mental. Pô, peraí, eu estava meio para baixo, meio down hoje, acabei de entrar lá, onde o senhor tem o espaço lá para os fiéis. E recebo aquele acolhimento seu de boas-vindas. Muda. Pastor, Um abraço, às vezes eu podia estar, eu de até me arrepio para falar isso para o senhor. Às vezes eu podia estar ali para baixo, com pensamento suicida, depressivo e tudo mais. E aquele acolhimento, aquela energia disposta do senhor ou de qualquer outro fiel, ou na nossa empresa, esse foi o motivo da gente ter montado. Desse acolhimento, na verdade, do nosso atendente para essa pessoa, para esse cliente que chega, já tem essa mudança. O fato depois dela comer, saborear o nosso produto. É mais aquela energia implantada naquele amor, naquele carinho do confeitar, do fazer. Então, dela saborear aquele produto. Mais um grauzinho de mudança, seja mental, seja emocional, para aquela pessoa. E, de repente, ela já não sai mais de lá como ela entrou. Ela sai um pouco melhor, ou até mesmo melhor, pelo ambiente, pelas pessoas, pelo que ela apreciou. Então, esse foi um dos motivos da gente ter construído a padaria. O segundo motivo, a maternança, que a gente quis trazer como conceito. É uma característica da nossa loja ter uma mesa de 8, 10 lugares, né, de família, para demonstrar o quanto aquilo ali é importante para cada família. E é uma das coisas que os clientes percebem em nós. Como nós estamos em família lá, sou eu, minha esposa, né, que é a Patrícia, e a Suzana, minha sócia, que tocamos a loja. Eles têm o costume de ver minha mãe lá dentro também nos ajudando no caixa de vez em quando falta um ou outro colaborador. Minha sobrinha, que está começando agora também lá dentro junto. Meu cunhado às vezes vai lá para almoçar. Meu irmão, quando chega de viagem, vai lá para almoçar aos finais de semana. E a gente acaba sentando naquela mesa ou em qualquer outra mesa que esteja disponível para nós, após o cliente ter se servido. E o cliente nota isso, essa essência dentro de nós. Por isso da maternança, daquele ato aconchegante na casa de vó. Né? Não sei se você teve a sua convivência com a avó, mas a minha, especialmente a bisavó, a avó Angelina, que é minha bisavó, minha bisavó. Eu ia te perguntar isso, e a o porquê bisavó, do nome vó Angelina, eu ia te perguntar isso, né? E a bisavó da Suzana também, ela morava, depois de uma certa idade, ela tinha um pouquinho de dificuldade no andar, né? Ela utilizava a muletinha para andar. Ela estava morando com uma das filhas dela, que é a minha madrinha, que é a madrinha Elza. E todo final de semana, meu pai tinha esse costume. Ou ia na minha bisa, ou ia na minha avó paterna. Minha avó materna, infelizmente, faleceu quando minha mãe ainda tinha 14 anos. Né? Então, infelizmente, não tive o convívio com ela. Mas tínhamos essa cultura de todo final de semana ou ir em um lugar ou ir no outro. E toda vez que a minha bisa Angelina, ela ficava sabendo que nós íamos lá, ela fazia minha madrinha Elza fazer doces para mim, principalmente aquele bolo gelado no papel alumínio, que é uma cultura nossa que nós temos
na padaria. Então chegava aquela geladeira azulzinha, baixinha, né? Abria, colocava a mão debaixo do freezer assim, tinha aqueles bolos gelados prontos, ou tinha aquelas gelatinas com mosaico. Então, isso eu tô te falando, eu tinha 4, 5 anos e te juro por Deus que eu tenho a capacidade de lembrar esses momentos, porque foram momentos que realmente marcaram a nossa vida e a vocês nossa trouxeram infância. muita coisa de lá. E a gente trouxe essa essência. Do caderno da vó Angelina. Nós temos várias receitas que são delas, né? Várias receitas que são da Patrícia também, várias receitas que são da minha mãe, né? Da minha avó Odila, da minha avó Maria, que é a mãe da minha mãe. Legal, cara, que bacana. Nós fizemos uma junção ali de receitas, um conjunto de receitas. Inclusive, recentemente, nós fizemos uma gincana lá na loja. Traga a receita da sua avó, da sua bisavó, da sua mãe, para a gente implementar na loja. Foi muito bacana também. E com isso, nós inauguramos essa primeira loja. E aí vem o teste mais uma vez, pastor. Em janeiro entrou a fase roxa. E aí o cliente não podia mais entrar na padaria. Ele podia vir até a porta e solicitar da porta. O que era permitido não pode mais. Não pode mais. Então, aquilo que você às vezes acredita. Ao que pode abrir? Lembra que eu falei? É mercado e padaria. Vamos montar uma padaria. Ou seja, o que pode dar errado, vai dar errado. Vamos montar um mercado agora. Vamos montar um mercado agora. Não. Aí precisaria de muito mais recurso. Mas entrou fase roxa. Ficaram 3 meses, praticamente 2, 3 meses na fase roxa. Isso apertou demais a gente naquela época. Pensamos até que talvez o negócio ali não ia realmente continuar. Mas trabalhando basicamente quase que 15, 16 horas todo santo dia, eu, a Suzana, a Patrícia e mais os colaboradores que a gente estava, passamos por muita dificuldade, pastor, no começo, muita. Mas uma coisa a gente não desapegou da nossa crença. Aquilo que você acredita veementemente, aquilo que você acredita e principalmente eleva para ele lá em cima, ele põe a mão e faz acontecer. Mas depende de você também. Não adianta pegar e falar assim, pastor, ora para mim, pede para me ajuda aí a fé, conquistar um carro. É a fé. A pessoa ela precisa realmente implementar ações no seu dia a dia para conseguir aquele resultado. A fé sem obras ela é morta. Ela é morta. Diz a palavra. Né? Então, o senhor mesmo deu exemplo aí de ir no sertão. Se você tem a fé que vai dar tudo certo lá no sertão, vai chegar comida para eles. Faz nada. Se o senhor não carregar a comida, se o senhor não elaborar todo um projeto de distribuição, não ir lá, entregar para as pessoas certas, que realmente precisam e tudo mais, isso não acontece. Tem uma frase famosa, né, que inclusive o pastor Willis usa bastante lá na igreja, quando ele está ministrando, ele fala, primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Mas se você não pôr o pé, não tem por que pôr o chão. Né? Então, o andar sobre as águas, acreditar, né, pastor? Então tem que pôr o pé, cara. Põe o pé, depois vê o que vai acontecer. E aí, num momento de oração, pastor, 6 meses depois de ter aberto a loja da Unidade 1, eu comecei a me perguntar. Falei, olha, se a gente perdurar por mais 5, 6 meses, a gente vai fechar. Eu sei que não vai passar disso. E, de repente, eu acredito muito que Deus me mandou um sinal. E esse sinal para mim foi assim, abre um PDV. Você não precisa de mais um padeiro, mais um confeiteiro, mais um salgadeiro, porque a sua estrutura aqui está sendo utilizada 40% de uma capacidade de 100%. Então, se você tiver um PDV, que é mais difícil você buscar um cliente ali para compor, principalmente numa fase roxa que você está vivenciando, é buscar mais cliente para compor, porque talvez o cliente também não está recebendo de lugar nenhum. Hoje um PDV, Bruno, só para explicar. É um ponto de venda. Ponto de venda. Ponto de venda, ele não tem cozinha. Não tem produção, na verdade. Ou a produção mais maciça não ocorre lá. Tem produção, mas ela é menor. E aí nós começamos a buscar um novo ponto de venda. Só para produzir os produtos em sua maior gama na unidade da Boa Esperança, no Bela Vista, e abastecer essa loja. Só fazer o pãozinho local nessa loja, né? E a comida, que é uma característica nossa, comida de vó. E começamos a procurar. E Deus mostrou um ponto para nós no centro da cidade, aqui na frente da Beneficência Portuguesa, que era o antigo prédio da Doceria Renata. Então, foi uma coisa assim, parece que foi preparada mesmo para nós. Nós chegamos, negociamos com o proprietário, por estar na pandemia, ele foi super
solícito ali no E atender o algumas lugar ótimo, coisas, na um frente lugar do ótimo. hospital, né? Foi muito solícito no atender algumas necessidades que a gente precisava. E aí nós locamos e começamos. Então, basicamente, a gente contratou uma cozinheira, né, que é a mesma coisa que a gente tinha no Bela Vista, e um forneiro, que precisava fornear o pão só aqui no local, não precisava nem produzir aqui, era só transportar, e nós contratamos atendente. Então, eu tinha basicamente, no máximo, 50% do custo operacional, mas tendo 2 lojas. E foi aonde a gente começou, graças a Deus, a crescer, a angariar e tudo mais. Quando saiu da fase roxa, aí as coisas começaram a tentar normalizar, a tentar retomar o mercado e fomos ainda se arrastando aí um tempo aí de uns 8, 9 meses depois de ter inaugurado. Mas aí as coisas foram acontecendo, pastor. O trabalho intenso nosso, não desistir, a perseverança, que é o que é a base, assim, ó, não vai ser fácil como te contaram. Não vai ser. As Sim. pessoas acreditam talvez que empreender é trabalhar menos do que o seu patrão, do que ser Não, CLT. mas de jeito nenhum. E você com toda certeza vai trabalhar muito mais. Férias é mais complicado, tudo se torna um pouco mais difícil. Tudo, você tirar férias, faz 3 anos basicamente que nós não temos férias. Porque Então, você é o dono, né? Ainda mais uma empresa que ela é familiar, ela sim. é... Se você sair de férias, sai você e sua esposa. Só. E a gente tem o costume de assim, ó, se vai sair um, tem que ir todos juntos, Né, entendeu? então. Então se Então, torna muito mais difícil. apesar que tem que ter, né? Tem que Tem, achar esse ponto de tem, equilíbrio. tem. Mas aí a gente tá bem claro pra gente que isso vai ocorrer na maturidade do negócio. A É gente o já começou a momento, se né? desligar um É o pouco momento. de algumas coisas. Então, os finais de semana a gente começou a ter de novo, entendeu? Em família, É porque o o ramo de almoço. alimentação, ele é pesado, né? Ele não para, na Ele é verdade, pesado, né? né? Ele vai de segunda a segunda, de cedinho, das É, 6h15 às 8h30 da noite, só que você fecha 8h30 para o cliente, mas você tem mais 1 hora de preparação de encerramento da loja ali. Não tem jeito. Com isso, pastor, Deus foi abençoando o trabalho nosso também. Enfim, as pessoas foram gostando, amando os nossos produtos. Talvez por aquela crença da energia, da maternância que a gente quis colocar, né, do amor, da essência da família real, né, em todos os produtos. A nossa produção lá no Bela Vista, de 42 metros quadrados, ficou muito pequena. Foi aonde a gente começou a buscar um novo ponto para tirar a produção do Bela Vista e montar, né, em outro local. Então, existiam 2 possibilidades ali naquela época. Era locar apenas um ponto e ele ser só a produção e nós continuarmos com os 2 PDVs, ou montar uma produção, se já tivesse um PDV embaixo, né, ou a própria padaria embaixo, a gente produzia, vendia embaixo e tinha mais 2 PDVs, né? Nesse meio tempo demorou uns 3, 4 meses, a gente estava quase que desistindo aí de encontrar ponto, porque subiu demais por conta do GPM, alocação. Hoje quem tem não está alocando por qualquer preço, ou a qualquer preço, ou a qualquer custo. E uma das coisas que a gente estava até conversando antes, se você aplicar esse dinheiro do imóvel, talvez você tenha um retorno muito maior do que propriamente você locando ele. Talvez você ganhe 1% na aplicação e nele 0,4%, 0,5% no valor do aluguel. Nesse meio tempo, eu junto com a Suzana, parei na frente da loja da Virgílio Malta, antes dela acontecer para nós, há 3 meses exato. Eu mostrei a loja para a Su e falei para ela que ali tinha sido uma padaria muito conceituada em Bauru, né? Pelo menos para mim foi muito conceituada. É uma padaria muito top que veio num conceito de São Paulo, aquela padaria. E infelizmente, não sei o que houve aí, eles findaram a padaria, né? Separaram a sociedade e o prédio ficou parado 10 anos. Literalmente fechado, né, nesse meio tempo. Não sei se foi por uma briga judicial ou algo assim, mas ficou parado por 10 anos. Depois foi colocado à venda esse prédio, mas apenas à venda, não a locação. E eu parei lá na frente. Eu lembro que tinha uma placa gigantesca lá de uma imobiliária forte aqui de Bauru, escrito Vende-se. Parei e mostrei para a Suzana. Falei, ó, nós vamos montar uma padaria aqui.
Ela falou, olha, você é maluco, né? Basicamente, ela me xingou ali naquele momento, né? Por conta do tamanho da estrutura, porque ela já via que 2 unidades davam um belo de um trabalho, né? Cuidar, gerenciar a equipe, gerenciar colaborador, gerenciar É os emoções, desafios, né? são os desafios do negócio. É. E aí nós continuamos a procurar. Quando o corretor Rodrigo ele foi mostrar o ponto do esquinão, antigo esquinão ali na frente do DAI para nós, o ponto ali era maravilhoso, mas não tinha espaço para produção, né? Eu falei, olha, o ponto é legal, né? Tá dentro do que a gente está buscando de aluguel, mas eu não tenho espaço para produção. Eu precisava de um espaço com produção. Foi quando ele virou e falou assim, olha, tá entrando uma padaria para mim, né? Que já está fechado e tudo mais. Como a gente conhece a maioria das padarias aqui em Bauru, eu falei, pô, que padaria é essa? Ele falou assim, ó, era a antiga padaria Cib. Aí eu olhei para a Suzana na hora, a Suzana olhou para mim, ela meio que sorriu, né? Ela falou assim, meio que talvez no ar, assim, eu não tô acreditando Ó o nisso. mistério aí. É um mistério aí, né? Não tô acreditando nisso, né? Ele falou, vocês querem ir lá ver agora? Falei, podemos? Lógico. Ele falou assim, mas não tá à venda lá? Falei, se for para venda, a gente não tem poder aquisitivo para isso. Ele falou, não, eu tenho um investidor, na verdade, que compra aquele imóvel e loca para vocês, mas ele compra nessa condição. E aí nós fomos ver. O prédio estava bem sujo na época e tudo mais, enfim. E aí começamos a negociar esse imóvel e comentamos para alguns colaboradores, né, que existia essa possibilidade grande, mas não podia falar onde era. A única coisa que nós não falamos foi isso. Nesse meio tempo, não deu certo com esse sócio, né, com esse investidor, perdão, queria comprar, não deu certo com esse investidor. E aí começou a rolar muita ligação lá dentro da unidade 1. Olha, eu estou sabendo que vocês estão procurando uma padaria para comprar, eu estou vendendo a minha e tudo mais. E foi onde nós 3 sentamos. Pô, mas você comentou? Você comentou? Não, não comentei. É só os colaboradores que estão sabendo, porque eles sabiam que estava apertado ali, que a gente precisa de um espaço maior. É o ato de você talvez querer compartilhar aquela conquista que é de todos, né? Sim. E nós percebemos uma coisa naquele momento, né? Para as coisas darem certo, primeiro deixe dar certo, partilhe apenas com uma pessoa, talvez, com Deus. Ele sabe das suas escolhas, do seu propósito. E hora que der certo, aí você tá com a chave na mão, tá com aquela Assinou conquista, o contrato. assinou o contrato, aí você comente. E foi aonde a gente continuou depois, tentando achar outro investidor e tudo mais para comprar. E não estava dando certo, não estava dando certo. A gente sentou com todo mundo, a gente mesmo estava quase desistindo, né? E eu me perguntando, poxa, mas por que Deus mostrou para nós isso e talvez não vai dar certo? E tentando fazer os meus próprios questionamentos. Foi onde a gente desencantou todo mundo, os colaboradores, no caso, né? Falou, gente, não vai dar certo mesmo, vamos para cima, é aqui que a gente está mesmo, é aqui que a gente nasceu para ficar e tudo mais. Não sei se pode se chamar de mágica, mas a mágica aconteceu no dia seguinte. O corretor me ligou, depois da gente ter feito isso, né, no dia anterior. No dia seguinte ele me ligou e falou, Bruno, temos um novo comprador, já está basicamente tudo fechado. Só preciso do seu aceite do aluguel. Nossa. Aí eu olhei para a Suzana, na hora, para a Patrícia que estava junto comigo, eu falei, caraca, E agora? e agora? E agora? Bate aquele frio Agora apertou. na espinha. Chama a equipe que mudou tudo de novo, né? E nós conseguimos fazer a locação do ponto, né? Enfim, conseguimos inaugurar a loja, sempre com recurso próprio, sempre tentando angariar ali e sempre a família ajudando também, viu, pastor? Então nós tivemos muita ajuda da família, do meu irmão, da minha mãe, da minha sogra. Sou muito grato a todos eles naquele momento, porque quando você vem de uma família de base, você não tem um patrocínio, você não tem um banco totalmente forte para te ajudar, você não tem uma equipe de investidor anjo ali por trás. Então, é você construir com o seu suor, com a sua lapuda, com a sua crença. Mas esse é o melhor jeito de construir. Eu falo para o senhor que a gente dá muito mais valor, porque nada veio fácil. Por isso que eu também acho que é o melhor jeito. Não que o outro jeito seja ruim, não. Cada um tem as opções que, Sim. né? Que
que busca, né? Mas eu entendo que quando você conquista, inclusive são pesquisas, né, que tem dados que quando um pai próspero, a chance do filho não ser Próspero é grande. grande. Ele tende a não continuar, porque veio de mão Tem aquele beijada ditado para árabe, ele. né? Templos fáceis criam homens É isso aí. fortes, né? É isso aí. Então, assim, eu acredito muito na conquista, né? Você está conquistando, né? Você tem filhos, Bruno? Tem. Vou Então, falar já. seus filhos, eles irão usufruir dessa Sim. conquista. Já usufruem, na verdade, do que a família tem. Mas não podem ser filhos fracos, né? Não. Esse é o nosso desafio como pai. Essa é a base. Eu tenho 2 filhos, né? Junto com a Patrícia. Nós temos o Davi, de 10 anos, né? Fez 10 anos agora. E eu tenho a Alice, de 2 anos. Legal. Dentre esse meio tempo, pastor, nós passamos muitas dificuldades no nosso relacionamento também. Nós perdemos um nenê de 9 meses, né? Nossa, Tava 9 ainda meses. dentro da barriga, por má formação. A Patrícia, ela teve mais 4 gestações, né? Nós perdemos esse primeiro, Deus abençoou o Davi em seguida. Aí ela perdeu mais 4 gestações, a gente estava quase desistindo de ter um novo filho. É aí onde você tenta desistir, vem Deus e fala, não, tá aqui o presente que você tanto esperou, entendeu? E aí veio a Alice. Então é o que eu sempre falo, as pessoas veem, na verdade, o superficial ali, né? O seu sucesso. A famosa as pingas e os tombos que As leva, né? lutas, mas tudo tem luta, né, cara? Ninguém conquista nada à toa. Hoje, Não, quando você não. passa na frente E a de uma Patrícia empresa, foi uma pessoa, assim, na minha vida que foi a minha base, né? Com todas essas dificuldades que nós passamos junto dentro do nosso relacionamento, né? Com essas gestações e tudo mais, ela foi uma pessoa que superou todas as minhas expectativas em relação a superar as dificuldades impostas pelo mundo, ou pelo meio, ou porque precisava passar por aquilo, né? Na primeira gestação mesmo, o médico, né? A gente estava indo fazer o tratamento Botucatu. O médico perguntou para ela assim, olha, se ela gostaria de tirar a criança, né? Como ainda estava dentro do permitido, já tinha sido constatada a síndrome de Boris-Talk. E ela perguntou se tinha risco de vida ou não. O médico falou que não, de forma alguma. E aí ela olhou para mim, né? E eu tô me arrepiando contando isso pro senhor. Virou para mim e falou assim: o que eu faço? Eu virei para ela e falei assim: como mãe, o que você gostaria de fazer? Ela falou: eu quero tocar essa gravidez até onde vai dar. Seja a missão dele comigo ou não, ou dela comigo ou é uma não. decisão difícil, né, cara? E aí eu falei assim: ó, o que você decidir, eu tô do seu lado. Mas ela toma melhor, com certeza. E aí foi até quase que 9 meses. E infelizmente, né? A dor, Então, a minha esposa, nós temos 2 filhos também. O Theo, não, a Sofia veio primeiro, né? A Sofia veio primeiro, tem 8 anos. Quando a Sofia estava com 6 anos, 5 anos, ela engravidou. E era preparada, a gente estava buscando esse momento, né? Com 3 meses ela perdeu um bebê. Né? Nós perdemos um bebê. E aí ali fica que a mulher sofre mais do que a gente, até porque está dentro sim. dela, né? Então é um momento... Por isso que naquele momento de pergunta que ela me fez, eu falei, não. É uma decisão muito mais dela, né? E aí, cara, a gente passou um momento difícil. Ainda que a gente acredite em Deus, saiba a nossa crença, Sim. a gente sabe que tudo está na mão de Deus, mas falar isso é muito mais fácil do que Superficial viver do que isso, vivenciar. né? Viver é mais complicado. A gente também passou um período bem difícil com a perda. A gente teve ajuda, apoio de algumas pessoas próximas, né? E aí, depois de quase um ano, mais ou menos, a Vanessa engravida do Theo. Foi uma gravidez com muitas dores, assim, também, porque você fica com medo, né? Qualquer Sim. coisinha que acontece já tá Preocupado. preocupado, Será que vai acontecer né? de novo? Alguns Será que não vai traumas, acontecer? né? Sim. Então, ela não quis divulgar para ninguém que estava grávida. Falou, não, vamos esperar dar 3 meses, depois a gente divulga, né? Coisas normais, porque nós já começamos a ganhar roupinha do outro que acabou perdendo. Então, é uma situação difícil. Então, assim, não importa se é com 1 mês, se é com 2, se é com 3, se é com 9. Cara, se perdeu um bebê,
Não é fácil. Não, aquilo fica. Na verdade, a gente teve que até fazer, na época, como foi parto normal, né? Apesar de já estar, infelizmente não tem mais vida, eu tive que fazer o enterro, né? Não precisou ter, na verdade, o velório, mas eu precisei comprar caixãozinho na época. É Então, mais difícil são ainda, né? coisas... a Patrícia estava no hospital, eu saí para resolver e fazer tudo isso, acompanhar e tudo É mais, terrível, cara. abrir túmulo. Então, é uma coisa assim que... Foi o que o senhor falou. Você cria um trauma sobre aquilo ali. E toda vez que ela engravidava, a gente fazia esse mesmo procedimento. Olha, vamos esperar, É passar que nós não 3, estamos preocupados com a perda, né? 4 meses. Não. Vamos esperar 3, 4 meses. E aí a gente começa a divulgar, porque senão você começa a ganhar fralda. Você começa a ganhar. Foi a mesma coisa. Tudo que a gente ganhou do primeiro, a gente acabou doando tudo. Justamente para talvez não entrar mais no quartinho e ver tudo aquilo e tudo mais. Então. Quando veio o Davi, a gente comprou todas as coisas novas, ganhou todas as coisas novas, mas o Davi a gente já foi mais cauteloso ali também, esperar para falar. E depois as outras gestações também, a gente sempre esperou ali os 3, 4 meses para poder comentar. Porque senão as pessoas elas querem vivenciar essa felicidade junto com você. Então é natural elas te trazerem um presente, um kit de fralda, um kit de sabonetinho. Então nós esperamos, mas mesmo assim, e ainda bem para a gente ter esperado, eu abri coisas aqui agora para o senhor que talvez a maioria não sabia que a gente tinha vivenciado. E se soubesse também, seria esse mesmo impacto de ter ganhado um monte de coisa e ter que desfazer. E aí, quando veio a Alice, nós esperamos praticamente quase 4, 5 meses para comentar. Como era, a Alice é um bebê de pandemia, né? Nossa filha de pandemia. Ninguém via, né? Então, a gente estava em casa, trabalhando em casa, home office mesmo. Então, aí acabou nascendo quase que dentro da padaria. Né? A Quando a gente pandemia inaugurou, trouxe a avó Angelina e a Alice. a Trouxe as avó duas. Angelina e a Alice, com certeza. Duas bênçãos na nossa Legal, vida. bacana, Bruno. Nesse meio tempo, a gente fechou para findar aí, né, a loja do Bela Vista, quando a gente inaugurou aqui em cima. O proprietário queria que a gente comprasse o ponto na época. Infelizmente, não era o nosso propósito. E aí, em setembro, a gente inaugurou a loja 2, a loja 3, né? Que deu certo. Setembro de 2022. E em março de 23 vencia o contrato do Bela Vista. Em outubro, ele comunicou a gente. E a gente resolveu dar um passo para trás, né? Como a produção era muito maior dessa loja nova e tudo mais, um espaço muito maior, a gente resolveu dar um para trás para dar Tocar lá. 2, 3 para frente depois. Tá certo, é isso aí. E assim, a história toda tá aí, mas assim, o que você espera dos próximos anos, né? Qual que é a missão aí e o objetivo da Vó Angelina? Legal. Tem algumas pessoas que têm interesse em ter um PDV, uma unidade da Padaria Vó Angelina, sendo abastecida por nós. Isso está sendo desenvolvido. Nós estamos bem focados em produzir, em ter um processo fabril moldado como se fosse uma fábrica mesmo, para eu conseguir distribuir. Na verdade, esse processo de distribuição já começou. Como se fosse uma franquia, uma rede de franquias? A rede de franquia é que é o PDV, né? Tá. E o segundo passo é ter uma fábrica mesmo, né? Tá. Essa fábrica ela já iniciou, né? Então tem o Tobaro, que já pega alguns produtos conosco para revender, Empório Rodrigues, Empório Barreza, entre outras pessoas aí do mercado, né? De empório e tudo mais. Eles já pegam esses produtos para revender. Então, isso é fábrica. E aí tem o processo realmente da franquia, né? Dá para abastecer com a capacidade da loja que a gente tem hoje, dá para abastecer uma rede de franquia. E o principal, né? A pessoa não vai precisar se preocupar em produzir o produto, que é o mais difícil de você encontrar hoje. Qualidade. Que é o padeiro, o confeiteiro e tudo mais. Então, ela vai ser abastecida pela nossa unidade, né? Além de fortalecer aí, né? o grupo em si, né? Legal. E quem desejar, Bruno, quem tiver o desejo, eu quero abrir um PDV, eu quero entender melhor esse negócio. Pode entrar em contato com a gente. Tem os nossos canais no nosso site, que é voangelina.com.br. Basta mandar um WhatsApp. O Insta é o arroba Padaria Vó Angelina. Isso mesmo. Tá. Aí pode estar entrando em contato lá, a equipe nossa de marketing vai estar direcionando para nós, né? A gente entra em contato,
né, com a pessoa, a gente marca uma reunião, marca um café na padaria, né? É isso aí. E aí a gente discute aí qual é o desejo, a expectativa. Eu vou lá tomar um Né? café. Vai sim. Eu vou lá. A gente fala que o negócio, ele nem sempre está preparado para todo mundo. Sim. Mas se você se preparar para o negócio, você consegue tocar ele. E isso é muito legal, cara, porque é a tendência. A tendência de tudo é você usar a expertise daqui, né? Então, hoje você vê grandes redes, né? Vou dar um exemplo, o McDonald's, que é uma grande rede de franquias. Sim. O McDonald's não faz hambúrguer em cada local, não. Vem tudo pronto. Monta-se lá e... É o processo de montagem, né? O fabril fica com a fábrica. E é o mesmo, desafio, né? de você conseguir ter um padrão de qualidade com várias o fábricas. Padrão do é produto, muito difícil. Né? Com uma fábrica é muito mais fácil você ter um padrão. Hoje, na empresa que a gente também tem essa visão, lógico que é um pouco diferente, porque o nosso setor é mais administrativo. A gente tem uma corretora de seguros que nossa fábrica, nossa cozinha é Jaú, onde nasceu a matriz da palestra. E nós temos escritório em Bauru, Ribeirão Preto, Campinas, São José dos Campos e São Paulo. Esses escritórios são pontos de venda também. Legal. A área comercial está ali. Ali, lógico, tem um apoio, tem um atendente, mas a nossa estrutura operacional, onde é feita todas as cotações, onde é atendido sinistro, central, call center, documentação, é tudo em Jaú. Legal. Foi uma decisão forma de você centralizar, ter uma única equipe gerenciando tudo aquilo, padrão de controlando qualidade, tudo. Então, hoje você consegue controlar. Então, a gente também foi para esse caminho, que nós entendemos que foi o melhor caminho. Porque hoje, se eu troco, se você perde hoje uma pessoa na sua fábrica, outros estão vendo. Agora, você perde lá naquele ponto e aquele ponto ficou sem ninguém. Então, repor férias é mais difícil. Você acaba tendo que sair daqui para ir lá, cobrir por um tempo. Aí fica cobertor curto. Você não cobre lá e nem aqui. Isso mesmo. Então, você tem esse problema. Tá muito legal. Essa foi uma ideia vinda dos PDVs. E a gente viu que dá certo. Se você conseguir manter a qualidade, o produto, o processo de apresentação dele, desde o embalamento, uma boa logística principalmente, você consegue atender toda a expectativa do ponto, né? Trabalhando aí com just time bem afunilado, bem curto, com estoque ali curto também, que hoje você imobilizar um estoque é dinheiro seu parado. E seu produto estraga, né? Então também você tem esse problema. Tem uma validade, principalmente porque os nossos produtos, eles seguem uma linha mais natural. Vou dar um exemplo do panetone. O panetone nosso é natural. Então, a durabilidade dele é 30 dias. Não é 60, 90, 120, que nem é o industrializado. Sim. Que aí vai conservante, vai amaciante, vai uma série de produtos químicos, entendeu? Então, a gente quis seguir essa vertente do produto natureba mesmo. Legal. Né? É do pão mais natural, né? É a farinha, o açúcar, o fermento, é o básico que a avó fazia em casa. Então, esse pão ele dura de 5 a 7 dias no máximo. Depois de 7 dias, ele está parecendo uma nuvem de bolor. Mas por quê? Se um produto, e foi uma das coisas que eu fui estudar depois, né, e entendi. Se um produto ele embolora muito rápido, ele é mais natural. Se ele demora muito, compra um pão de forma no mercado, para você ter uma noção. Né? Ele tem lá 120 dias de validade. E aí você se pergunta, cara, como que dura um pão desses 120 dias? É muito conservante. É igual um suco, né? Então você faz um suco natural é aquilo que você está colocando para dentro do seu organismo. É. Então a gente viu também na época lá atrás que as pessoas buscavam algo mais natural, algo mais saudável para comer. Né? Tanto é que uma das ações que nós fizemos dentro da padaria foi o Festival dos Caldos, né? De outono e inverno. E o nosso caldo é o único que não vai amido, não tem glúten. Não é engrossado com farinha ou com amido, né? Ele é engrossado com a base da batata mesmo. Então, isso foi um sucesso. Muita gente nos procurou por conta disso. Isso provavelmente traz uma qualidade melhor, um custo também um pouco mais alto, obviamente, né? Mas é o que você quer entregar para o seu cliente, né? Não é verdade. Tem coisas que não é preço, é valor, né? Então, aí você consegue. Legal, Bruno. Cara, eu quero te agradecer por esse tempo, por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Né? Já agradecer também Patrícia, sua esposa, toda a família, né? Sua irmã que está ali com você, todos os colaboradores da avó Angelina. A minha esposa, ela é diretora da Mary Kay.
E ela faz dias de beleza. Ela já fez dia de beleza lá na Voz de Oh, Lei. que legal, hein? Eles fizeram um evento recentemente É, lá. agora recente ela fez. Eu comentei que eu ia estar com você. Ela falou, E, cara, poxa, foi um sucesso. Os clientes chegavam assim, ficavam meio sem entender o que estava acontecendo dentro da loja. Várias empresas, além da Mary Kay, fizeram esse momento para os seus clientes internos, digamos assim, né? sim. E foi muito, mas Eu acho que muito foi Outubro legal. Rosa agora, não foi? Foi. Agora foi alguma coisa agora recente. Eu tava tudo muito rosa. Mas assim, foi transformador mesmo. Muito legal. Eu queria agradecer imensamente o convite, seu, do Anderson, enfim. Agradecer o espaço, a oportunidade de ter contado um pouquinho da nossa trajetória. E me coloco à disposição. Sempre que precisar, estamos aí. Legal. E convido vocês para ir lá tomar um café. Nós vamos. A gente bater um papo e acho que vai ser bem bacana. Muito legal. Você que está em casa, obrigado, assistindo para o celular, onde você estiver, obrigado por esse tempo que você teve aqui com a gente. E você que é empreendedor, tá aí uma história de sucesso, né? E legal a gente ver que toda história de sucesso, ela teve momentos de dor, né? Eu não conheço nenhuma história de sucesso que foi só alegria, né? Ela teve momentos de dores, ela teve momentos de dificuldades, desafios e tempos difíceis realmente constroem homens fortes. Realmente constrói. Então, a gente viu aí que vocês nascem num período difícil. Sim, né? Bem difícil. Comigo também não foi diferente. Então, assim, estamos aqui, estamos de pé, né? E vamos em frente, continuar essa jornada. Se você puder compartilhar depois com seus amigos o link deste bate-papo, deste programa, se inscrever no nosso canal, nós vamos ficar eternamente gratos e que essa palavra possa te inspirar a você tomar uma decisão e você ser uma pessoa abençoada por Deus, né? Como a gente disse desde o começo, vivendo a palavra, ele vem trazer uma palavra de ânimo, seja uma palavra voltada para a religião cristã ou não, mas uma palavra que vai te motivar a sequenciar a sua vida aí. Então, muito obrigado, Bruno. Você com certeza você nos inspirou aqui. Agradeço. Obrigado. Eu agradeço demais. Deus te abençoe. Tamo junto. E um grande abraço para você. Fica com Deus. Amém. Obrigado, viu? Amém. Obrigado.